tudo bem, tudo ótimo. Trabalhando bastante, né? Fazendo a lição de casa, mas otimista. A gente consegue entender a controlar, entendeu? Se gosta de identidade, essas coisas, mas nós aí que temos que não só matar o erro, mas segurar o dia seguinte, a gente tem que continuar trabalhando 14 horas por dia na empresa. Agora, eu queria um depoimento seu, eu sinto que todo mundo essa situação da crise como um ciclo e todos os ciclos ela tem um início e uma finalização. Você colocou muito bem, digamos hoje, que pode falar de uma crise institucional, que é uma variável incontrolável, essa questão política, e isso chegar muito próximo das coisas do governo, inclusive do próprio Temer, afetar o bem da democracia, tem que levar até o fim, obviamente, uma situação problemática, teria uma nova eleição de forma indireta, e aí é evidente que tudo que está em curso pode ser colocado em conta. Tirando essa variável, quando a gente fala de setting five, que isso não me confira, o que nós temos? Algumas ações macroeconômicas, entre elas, indicadores de gastos públicos que devem estar evidentes, por exemplo. Entre elas, há uma discussão internamente para a reforma da Previdência, que não é um modelo que parece um modelo que eu gostaria, mas vai discutir e vai chegar a algum modelo. As ações voltadas para a melhoria da relação do trabalho, uma flexibilização e uma pequena reforma trabalhista. Além dessas ações macro, que está presente e tudo mais, existem ações microeconômicas. Vamos lá, a liberação do dinheiro do Fundo de Garantia de Contas 1,08% do PIB, que vai ser geral para a economia. Fala-se em 30 a 35 bilhões de reais, que pode, na pior das hipóteses, pagar dívida, que é muito bom, porque a pessoa repara o seu crédito e as empresas reparam o valor. Juntamente com isso, tem a questão nova da rolagem automática da dívida do cartão de crédito, mais de 30 dias devedor vai estar esperado pela metade. Ações ligadas à diminuição do tempo de apuração de tributos da empresa ao cartão de atividade. Ações ligadas ao cadastro positivo, em que os bons pagadores poderão ter uma redução da taxa de custo. Além disso, dentro do ciclo normal, as empresas, e notadamente o capital estrangeiro, está vendo uma oportunidade no Brasil. E aí, o que nós podemos ter na perspectiva? Uma melhoria da economia, buscada inclusive pelo trabalho do trabalho. E você deve se recordar de como vai ter essa festa. Nada disso vai ser discutido sem inflação ficar alta. Estamos com a inflação dentro da meta do passado, e a projeção do retorno é menos do que o fundo da meta de 4,5%. Inflação menor, taxa de juros menor. Taxa de juros menor estimula o consumo, mesmo com famílias de atividades, estimula a não guardar dinheiro, alivia o custo financeiro das administrações. E teremos uma reunião do Copom que deve reduzir de novo a taxa de juros desta semana. E é um ambiente melhor para os governos. E é um ambiente melhor para os negócios que essa percepção. E parou de pior. A única variável que vai demorar um pouco a ser discutida é a volta do emprego. E isso também pelas pessoas que têm sempre dado essa imagem de uma montanha russa ao contrário. O empresariado brasileiro se deu conta do apagão do governo. Então, diferentemente do que outras épocas, ele demorou para descansar. Mas quando descansou, ele ainda veio de emprego atingir o patamar de 12 milhões de aproximadamente. O empresário, na hora que as coisas começarem a melhorar, ele vai demorar para ficar com o trabalho. Ele vai ter mais essa capacidade de salário em 12 horas. Ele vai ampliar eventualmente horas extras. A hora que ele perceber que realmente o mercado melhorou, ele volta à contratação. Na minha projeção, eu esqueci o crescimento da economia se dá no final do primeiro semestre
E a recuperação do emprego começa a ser sentida no serviço diferente. Mas há duas vezes o negócio que tem uma percepção sobre a perspectiva futura. O que é que foi bom na perspectiva? Na verdade, nós temos algumas variáveis. Uma delas, nós temos hoje uma taxa real, que é 50%, quando nós pegamos no final mais. Quando eu pego uma taxa Selic que remunera mais do capital para a empresa, por cerca de 2,5%, e uma inflação que chega na perto de 5%, quem aplica no Brasil ganha acima da inflação 7%. Uma tarifa pública. Então, a primeira questão é o alto para a taxa. Segundo, estamos com superávit na balança comercial. Mesmo diminuindo o nível de exportação e de importação, vem entrando mais divisas do Brasil do que essa. Além disso, tem que entrar em capital produtivo, muito capital estrangeiro fazendo aquisições de empresas brasileiras que estão em preço muito baixo. Normalmente, na infraestrutura, algumas prestadoras de serviço, e você tem também uma cadeia na área de aço. Além disso, o governo vem também atuando no mercado, fazendo a recompra dos títulos que nós fomos passados lateado em dólar. E eles têm para proteger e não deixar o dólar de parar. Então, quando você soma tudo isso, a entrada de dólar é maior do que a perspectiva de saída, além disso. Como as pessoas não estão querendo se proteger, que estão confiando na economia, você não vai para o dólar. Ou seja, aqueles que tinham dólar, não tem quem compra, a cotação cai, e estamos girando o dólar na casa de 3 de 10, 8 horas. O dólar turístico, o 3 de 1, na praia, está valendo a 3 de 23, 24. Eu, pessoalmente, imaginei que um efeito pronto iria elevar a cotação. Mas perceberam que a economia americana, ter uma inflação, está atacando o juros, pode ser um reflexo, mas é prejuízo do fiscal. Então, estão ficando fora dessa variação. Então, o ambiente melhorou no Brasil, a bolsa de valores do Brasil nunca teve uma pontuação tão elevada como agora. A Vale fez uma reposição entrando no mercado, pulverizando seu produto todo, aumentou seu valor de mais de 3%. A Petrobras recebeu um grau acima do ponto de vista do serviço, com pontuação não só pública, no que está fazendo de patrimônio capitalista. Conclusão, aquele ambiente maléfico da liquidação do ano passado, aos poucos vai se reverter. E aí você vai retomando a confiança, que reflete, entre outras coisas, no bom desempenho da bolsa e também na baixa cotação. Posso estar errado em quem vai vir, mas eu acho que não acaba o modelo dele. Porque o que ele está fazendo contraria tudo no mundo todo, discurso nacionalista exacerbado, criticando economias parceiras, países, estados. Está com problema para ir para a Inglaterra, ele está com problema para ir para a Alemanha. Além disso, com decisões de mercado, são de dúvida. Ou vai judicializar o preço, ou judicializa o governo dele, ou seja, cada decisão dele vai ter uma força que vai encontrar, ou vai ter um impedimento, ou não acontece. Quando é intolerante, ele vai nos extremos. Então, na minha percepção, não vai até lá, nós vamos ter que corrigir. E tomar muito cuidado, porque algumas ações que foi para o Brasil, ele é uma colaboração, não terá ficado da saída dele do acordo do Pacífico. O agrobusiness brasileiro fora, porque o Brasil fica fora do Pacífico, e nós temos um problema, basicamente, é ficar fornecendo Pacífico, porque a ideia dessa do Pacífico é combater entre outros players do mercado, eu acho que estamos comemorando muito claro agora. Se a economia americana, no campo internacional, se desequilibra do que se presta, a economia próxima do mundo, porque valoriza o país na terra, se desequilibrar, todos vão perder. Então, eu acho que temos que ficar o tempo a vida acompanhando mais a minha percepção, porque ele não está sendo feito. Mas é que eu falo um pouco por isso, o poderio que incomoda todo mundo. Mas o poderio econômico americano, aquela máquina de trabalho,
Pode roubar os Estados Unidos só direito contra ele, ou olha que eles tivessem noção da quantidade de dólares que saía dos Estados Unidos para comprar cocaína. Foi comprar cocaína. A América acabou com o roubar. E nós falamos disso, nós compramos de tudo que preconizou, porque preconizou o mercado global, o mercado financeiro. Então, compraria, a lei natural que tem tudo, por isso que nós temos que ter a lei. Mas nós temos que ter uma lei e permitir tocar. Porque eles têm verdade, eles têm que falar, eles têm relações que tem nada a ver eu estou lá voltar com uma pessoa agora, com uma foto, um médico importantíssimo. Então, é um mal-estar que aí também tem um pouco de remapeamento do ponto de vista das ideologias. Boa culpa disso é a turma da esquerda, que não soube fazer isso. Quando a esquerda vai bem, e é populista demais, nos modelos preconizados do partido do Brasil, se abre espaço para outra esquerda. É tão ruim tanto, os dois extremos. Então, é uma falha de condução de modelos econômicos populistas, cuja alicerce é na gastança pela gastança, e grande é o caso da Grécia, está voltando a todos. A Grécia deve 175% do produto interno bruto. Se ela não renegociar agora suas dívidas, ela vai de novo entrar na berlinda e vai de novo ter todo o esquema voltado. O Brasil estava indo para o final do caminho. 70% de dívida do PIB, daqui a pouco vai ter 80%, 100%, e a gente já fala, não tem milagre, então é um gosto de graça. Esses modelos alicerçados em dinheiro público, mas não deixar ele levar controle, mas não tem pouco propício e a praia fez aqui nós para o caminho dos Estados Unidos, próprio americano do mundo muito, é verdade. Porque o nacionalismo do lado, as estatais empresas transnacionais que estão base lá, criam essa seletividade também. Então, eu tiro eu falei pelo outro lado, por isso que eu não vejo sistema, porque a indústria pode comemorar no curto prazo fortalecimento do mercado externo, mas a médio e longo prazo eles perdem na escala mundial. Pega o caso da Microsoft. Se pegar a Microsoft e não tem declaração de ela pode ser uma companhia desse ponto. Como é que tem bastante saudade. Boa tarde. Sou fã de Reinaldo Capita. Estou mandando um abraço para ele. Estou me desistindo. Trabalho de universidade, eu preciso de pouco período, mas que, de certa maneira, eu fiquei para a comissão de vida, falando um pouco o papel cada vez mais duro, sobre a vida entender como se ele fazer o trabalho lá, e o trabalho ele está fazendo, são muitas coisas. Ele não é muito fácil. Você vê com ele, você pode estar fazendo. Nós dois somos Portugal, então, muito bom. Meu nome é Rinaldo Rodrigues, sou funcionário. Por quê? A economia brasileira terá uma pequena melhora no ano de 2017. Qual a projeção para 2017? Rinaldo, vamos entender um pouco. O modelo do Brasil, na minha visão, é um modelo de vida. Eu já posso dizer que eu posso fazer por esse gole da política de fazer esse papel aqui, que transforma a vida em dinheiro. Se a nossa economia fosse boa, ele seria fechado aqui. O que eu quero dizer que você teria uma política que é a período de discurso do povo e rapidamente o dinheiro do Brasil. Quando é muito,
pela barriga. Então, nós estamos na fase final desta barriga que vai ter um tempo. E aí, a diferença dessa brincadeira é que o tempo de recuperação excessiva só foi uma talvez. Se isso não talvez, a barriga não é. Então, nós estamos chegando aqui. Daqui a pouco, ela está mais. E aí, nós temos aqui. Para esse ano, vamos focar na projeção de crescimento do ano passado, a cada de membros, depois de 73 e cresce. Quando eu falo crescimento, se a inflação do custo for de 5%, ela vai crescer de 5,5%. E aí, você tem uma base melhor esse ano, a economia está no eixo. Se tudo correr daqui na qualidade, o ano que vem você começa a crescer perto de 2%. E terceiro, 2,5%. Nós projetamos de 2020 para projetar de 3,5%. Não recupera o tempo perdido, mas é o tempo necessário para também você investir para evitar o que a gente também tem visto, as frases que servem para a produção do Brasil. A hora que ele começa a saltar, que acha que ele vai lá, por falta de infraestrutura em casa. Então, aí foi o problema. Então, nós temos que parar por isso. Nós temos que voar lentamente como um animal pequeno, daquela forma robustez lá, onde você foi de maneira sustentável, você pode ir para o que. Então, é uma longa partida. Não vai ser nesse momento, esse governo parar um caminho de passagem, deixando principalmente o ajuste econômico e inflação de novo, que se perdeu nesses últimos 8 anos. E a partir dessas duas variáveis, que é o ajuste fiscal e essa incerteza da inflação, cria condições para ter uma estrutura honesta do atacar. E, naturalmente, que você vai estar na previdência, o governo é caçador, aí as coisas estão funcionando, você pode apresentar sustentável, mas que não tem essa é a previsão. Pelo menos a estatal, elas já vieram de então o governo, agora eles são bastante eficazes, e estão fazendo um pouco de novo. Mas o caso da Petrobras, ela já está recuperando, o primeiro que parou a família, e agora está fazendo lição de casa. Obviamente que a sociedade vai ter continuado durante a política, ela de vez em quando não acaba, mas eu acho que nós temos um mecanismo mais forte de contar. Sempre olha para trás, não parece mas é a bola localizada. Continuando com isso, olha, você tem essa dificuldade, eu dou um jeito na facilidade. Mas o que você pode fazer? Isso que você tem o off-board ao presidente. Os pedaços começaram a proliferar. Então, e aí, como é que a Brown também da cabeça, que no final, tanto lá, mais ruim do que além de tudo, o White também. Ele comprou menos que o universitário. O White é brilhador, que ele vai comprometer mais o trabalho, fazer o fazer ele estabilidade direto, que é instrutor, que é uma cadeia, que é uma responsabilidade. Só que acontece com a pessoa. Mas eu queria discutir tudo isso, que eles acham que faz parte do processo você dever dinheiro. E como tem o povo que tem corruptor, aí fica isso. Agora, foi um projeto de poder, aí você sabe dessas coisas. Vamos lá. Você não acha que não publicou aqui o papo de ele não se presta como vai ele não pode para isso que você chegou agora que é isso
eles não usam a estrutura dessa que eles falam que é uma análise do castigo. Então, muitos vereadores, principalmente foram faltados pela imprensa. A imprensa tem um papel importante nisso. Mas você não pode pegar o que eles falam no repertório, o Lula fala aqui, o JC fala aqui outro, e assumir isso em todas as verdades e daqui seguinte, não, eu tenho que falar última vez, está um problema. Vamos pegar o que repercutiu mais, que foi aqui a entrevista para você, na questão de idade, sobre não posso cobrar o dinheiro. É uma fala equivocada que foi porque a gente já viu, que resultou numa CPI e não deu nada. Mas tem. Pergunta. Os vereadores que estavam lá com o mandato de 8 anos, não seria de ofício, mês a mês, analisar o quanto vai receber do DAI, e precisou esperar uma declaração aqui numa entrevista para chamar a atenção, aí parece que aí vem um holofote, o que eu estou apurando? Você recebeu a gente, foi evento, mas eu fui no destino, por favor, eu pergunto, você que terminou 8 anos, o que eu não pergunto? Mas não, você tem 3 assessores, tem uma assessoria jurídica, tem uma assessoria econômico-financeira. Olha, eu gostaria de saber que está 200 milhões de dívidas na prefeitura. Agora, o que está sendo feito ao longo do tempo? Em dúvida que é um buraco no orçamento. Agora, por que não está dando esse dinheiro ali? Então, a impressão que passa é que eles vão ser derrubados. Eles reagem, não proagem. E aí, você precisa dizer quando você passa a impressão de que eles não é papel de auditar, mas você tem mecanismos para fiscalizar. E eles são usados para sua magnitude. Gostaria de perguntar para o Café, ele sabe se as professões que tem no escola serão dadas com integralidade. Outra coisa, por que os bancos pagam incluir o Café também fazem essa coisa? Mas talvez isso não poderá afetar a espécie e requerer que esses meios de juros sejam pagos conforme o mínimo nacional. Agora, a verdade. A questão do protocolo é que está um processo em curso, algumas pessoas já receberam o recurso, mas está na mesa do Supremo, depois de analisar isso, porque uma decisão do Supremo vai vincular todas as outras. Então, os juízes de primeira instância estão aguardando essa decisão. Quando vier, se aprovado, todo mundo vai ter direito às correções. E aí, naturalmente, tem a questão de quem entrou com as ações a ser avaliado e se vai ser aprovado. Tanto é verdade que nas demissões das empresas, você paga 40% ao funcionário, porque é uma questão estatal de polícia, e 10% vai para um fundo que é para cobrir essa questão de planos anteriores. E agora, com o plano, vai ter reduzir um pouco percentual por ano e 10 anos vai por isso 10%. Essa é uma situação. A segunda situação é uma confusão. A poupança é previsto pela legislação brasileira que pagará 6% mais caro. Então, o mecanismo que a taxa seguinte ficar abaixo do 6%, paga 70% dela. Então, isso está em lei. Então, não há nada ali dizendo que a poupança tem que ganhar da inflação. Está no fundo de garantia, não. Quando foi instituído por isso, ia falar isso. O fundo de garantia será 8% do salário que tiver registrado pelo Ministério Público e deverá ser corrigido mês a mês, garantindo o poder de compra do dinheiro. O que tem que dizer com isso? Tem que acompanhar o mínimo da inflação. O que é o controle da de 0,25 ao mês passado? Tem muito bem definido a maioria dos deles, perdeu a inflação. Então tem uma ação. Tem custo que está custando agora também. Então, dos valores do saldo de devedores do fundo aqui, para que no mínimo, corrija a inflação. Isso também é uma conta bilionária. Agora, imagina se isso tiver feito. E o sujeito foi mandado embora lá atrás, que isso a gente vai ter que recalcular, mesmo o imbróglio que isso pode virar lá na frente. Então, temos que ter um pouco de paciência e cuidado. É possível que o judiciário
a luz do bem maior, que é não quebrar o sistema, isso aqui não dá para fazer para tudo, mas a gente vai. Mas essa da poupança, mas o que liga aqui é você tem que fazer para essa uma dessa, para comprar uma chance. É isso que eu o Rafael do Jardim da Cidade. Tudo está em crise no Brasil. Parece que o nosso político vive em outro planeta, pois não tem como crise. Agora dizem que a economia está ficando diferente. A inflação está caindo. Quem tem de verdade? Vamos lá, a questão toda, você tem que escolher a crise do novo mundo, a pauta dele é uma pauta positiva, a questão do coletivo, hoje a pauta é como criar mecanismos de passar a navegar, e isso retarda uma discussão mais ampla em relação às questões do mundo. Como o governo fez uma data aliada importante, há uma expectativa que as duas projetos mais contundentes, uma deles é a presidência e a trabalhista, comecem a dar com um pouco mais de velocidade. Em relação à segunda parte da pergunta, é verdadeiro, a inflação. E aqui tem que tomar cuidado com a inflação. A inflação caiu, mas nós não vivemos deflação. Nós temos uma desinflação sobre o nosso economia. Então, a inflação está ainda 11% ao mês. Quando tem uma desinflação, ela sai de 10, sai para 9, sai para 8, sai para 7. Nós temos que continuar subindo. A inflação não cai no lugar. Nós deixamos de subir numa velocidade rápida. Se nós tivéssemos agora uma inflação negativa, seria a deflação, aí os preços estariam. Então, nós sentimos o preço, por quê? Quando eu fui comprar esse papel sulfídeo, há um ano, ele era R$1. Agora, ele foi para R$1,10. E agora, ele está em R$1,10. Ele não voltou para R$1. Então, quando eu vou comprar a minha renda na companhia, você coloca o papel para cá, você vai no restaurante. E você pagava um prato, a la carte, R$30. Ele foi para 39. O que aconteceu no último mês? Ele continuou em 39, mas não voltou para os 30 reais. É isso que as pessoas não entendem a situação. Então, ela está deixando de crescer, não está recuando de crescer. Por isso que está aí é verdadeiro. Por exemplo, do OMS, a inflação líquida desse mês comparado com o mês passado. Não é desse mês comparado com o mês passado. E por que nós estamos falando de crescimento econômico? Nós já temos a indústria paulista, pela primeira vez, nos últimos anos, no mês de janeiro, contratou esse saldo positivo. Então, o pessoal não foi, mas a indústria paulista contratou. Nós já temos setores de serviços que melhoraria. As escolas estão falando um nível de preço um pouco menor. Ou seja, nós já chegamos numa acomodação do mercado. Agora, nós estamos falando, o agronegócio vai estar com crescimento. Ele cresceu de 8%. E aí, o agronegócio vai melhorar também queda. Quando o agronegócio não será uniforme, não será em toda a economia, mas os sintomas já estão aí. Por isso, a gente estava ali. Começou um ciclo ruim, mas que ainda vai demorar ou não vai ficar uma recuperação forte como a gente precisar. Que é uma lição que faz nos primeiros 50 dias. Eu vou dar um ponto para a Gazeta em função das frutas, mas eu esperava um pouco mais. Eu tenho observado ações, atitudes do dia a dia de ser secretariado muito parecido com o que é secretariado. Não estou dizendo que o secretariado é melhor ou pior, mas eu esperava novidade. Pode ser que tenha um grande plano que vai ser implementado e que vai ser implementado. Por enquanto, dá a impressão que a máquina que estava andando é a máquina que continua andando. Ninguém conseguiu colocar um viés diferente, um ritmo diferente. Mas eu já tenho expectativa. Quando eu coloquei isso na nossa cidade de 100 dias, eu já tenho 50 pela frente. Obviamente, eu estou de olho no que ele fará nos próximos 4 anos. Talvez seja o choque de realidade. Nem tudo que eu tenho medo dá para fazer, e tudo que eu quero fazer eu preciso fazer, mas é preciso entender a sociedade isso, admitindo a limitação do seu propósito. Nós não podemos criar uma definição. Nós não podemos criar uma definição. Se não promessa, fica só muito difícil.
esse primeiro 20 dias, a gente fez uma campanha continuada, prometendo. Eu acho que está muito difícil a gente fazer, está começando a fazer, agora estava muito forte. Era uma linha nova limando algo muito bom. Eu acho que ele vai ter uma realidade que não tem dinheiro. Você não vai falar que não tem dinheiro, não dá para fazer isso. Não, o dinheiro tem. Tem uma outra, mas eu acho que essa figura que eu trouxe agora, isso é uma linha nova no centro de educação. Eu não dava ver o cara, mas eu acho que ele vai chegar lá, se ele tiver esse próprio realidade, comunicar com a sociedade o que é possível fazer agora, as mudanças estruturais que foram feitas, e quando elas terão efeitos práticos, se isso for muito bem trabalhado, aí você ainda não cria sintoma de muita pobreza. Porque se não comunicar direito, se fizer com ações no resto dos deputados e se enxergar a população, vai ver a paciência. Como é que está isso? Mas vai pegar umas partes do resto, pegar agora esse equipamento, finalmente, mas o cronograma está travado mais um. A expectativa seria para entregar no final desse ano, que eu estou com muita dúvida se ele cumprirá. A questão toda é que a empresa que pegou passa por essa questão de pesquisa e estrutura para entrar na saúde, e aí, pela mecânica de correspondência, pode por isso essa questão de 150 milhões, portanto, cada posição a mais perto de 8 milhões, então tem uma coisa meio escura por trás, e infelizmente vou tentar para eu acho que 2020 a gente recebe, mas está na hora do Hélio Salles é muito competente, falou que o gás é ser ministro para ele, que ele tem que ser jovem, eu espero que o gás seja muito forte, sabe, a coisa do cronograma tem que ir, porque o dinheiro está reservado e nenhuma vai colocar em pé. Então, a gente pode dar uma cuidado, porque vai ser muito. Não é uma obra que tem que acontecer para fazer. Aquela história do viaduto. Mas eu acho que aí, apesar de ser um pouquinho agora de acompanhar o corpo a corpo, agora você tem que fazer assim, tem que ficar aqui. Mas também o cara que lá, porque o Rodrigo é muito da coisa, e da marcha da mesma escola, eu sei meu aluno, fantástico, fazer aula, você foi, eu estava lá, você foi, você foi pegado, além disso, o próprio Brasil está funcionário de cadeia, como é que eu mas ele vai fazer isso porque o desafio que espero na equipe, ele vai ajudar. Ainda mais é que você falou, acho que ele está consciente que ele tem que ser o sujeito de seguir. Isso é esse caso, é um caso que que ela vem técnico de carreira. Os dois estão perto, tem falta modesta, já fui formado em algumas oportunidades, a polícia não é muito pegada, porque eu disse que é privado, não público. E aí, o público é isso também, a gente fala sanitário, é segurar na hora que der. O que eu acho que tem que dar uma olhada rápida é esse comportamento também da prefeitura. Tem um espaço aí, pegar um pouco mais de velocidade dos estudantes, fazer com que parte do público da fora seja dentro e você não precise ficar permanentemente aguardando o tributo futuro. Eu já tenho dinheiro. Não é fácil que são algumas ações, sobre questionamento sobre o orçamento tributário, mas talvez tenha uma maneira de você botar mais para dentro, mais dinheiro no caixa. E a gente está apostando uma divulgação mais intensiva da nota fiscal valorista, exigindo o Ministério Patrimônio Conselheiro e exigindo nota fiscal